Meninas, estão prontas? Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Preparar o nosso coração, para essa manhã, colocar nossa mente na presença do Senhor, buscar as coisas lá do alto. Vamos orar, e depois nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse momento, Deus, que nos reunimos, que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos, ó Deus, experimentar o cuidado do Senhor e direcionamento. Cuide das nossas vidas, traga, ó Deus, a proteção e o cuidado do Senhor, alivia, ó Deus, a dor daqueles que sofrem e ajude-os, ó Deus, no fortalecimento da fé e na caminhada. Que tudo quanto fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém.
todos os domingos nós temos, né, esse privilégio de podermos louvar, engrandecer e adorar o nome do Senhor, né? O domingo, na nossa caminhada cristã, é o dia reservado exclusivamente para que a gente possa ofertar a Deus toda a nossa vida e toda a nossa existência. Então é a oportunidade que nós temos para crescimento e para desenvolvimento, né? Nós temos estudado nesses dias, a partir das quintas-feiras, né, algumas parábolas, são parábolas do reino, e aos domingos, pela escola dominical, a gente amplia o pensamento, né? Nós falamos de duas parábolas, uma do joio, conhecida como a parábola do joio e do trigo, e na quarta-feira passada nós falamos sobre aquele homem que saiu a contratar trabalhadores, né? Tanto a parábola primeira quanto a segunda fala sobre o reino de Deus que acontece aqui e não o que acontece lá no novo céu ou na nova terra, né? A primeira fala sobre no mundo nós teremos duas classes de pessoas, né? São os filhos do reino e os filhos do maligno, é assim o termo utilizado lá. E a segunda parábola fala sobre a recompensa, como é que Deus, de forma justa, né, retribui ou dá, né, segundo a sua vontade, o processo de salvação. Então ele está fazendo uma comparação entre os judeus que já haviam recebido tanto, que agora estavam encontrando dificuldade de acolher no meio da comunidade a pregação do Evangelho para os gentios. Por isso o termo, né, onde vai usar lá, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Está falando que o povo de Israel teve acesso primeiro aos oráculos de Deus, mas eles acreditaram que Jesus era o Messias tardiamente, mas ainda que tenham acreditado, né? Já os gentios que não receberam oráculos, eles receberam por último, somente quando Cristo Jesus manifestou, e aí então ele vai até os gentios, eles acreditam primeiro. João fala sobre isso. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, ou receberam a Cristo Jesus, o Filho de Deus, Deus os chama de seus filhos também. Então nós temos essas expressões, né? E hoje a gente vai dando continuidade, né, sobre o comportamento e a vida daqueles que são do reino de Deus, né? O trabalho, a atividade, como a gente deve caminhar. Nós estamos em Colossenses, capítulo de número 3. Você abre aí a sua Bíblia e eu gostaria de fazer um desafio, né, para a igreja. Pelo menos se você ainda não tem o exemplar, mas você conseguiu chegar lá pelo menos um digital, então vale um esforço, ou se não, pelo menos ouvir, tá? Quando você mantém a sua Bíblia aberta, né? Eu estou aqui com o exemplar O Peregrino, existem diversos, possivelmente esse aqui seja o mais caro, deve custar uns 30 ou 35 reais. Ele vem com notas explicativas, com observações, né, ilustrações, e ajuda a gente na caminhada. Esse é da editora Fiel, né? Mas o texto Peregrino é um texto liberado, tá? Então, por isso que eu mandei um PDF, não tem problema nenhum. Então não é uma cópia desse livro, mas é o texto O Peregrino, A Peregrina, são dois textos que você pode mandar para as pessoas e você vai ler no digital. Se você quiser ler impresso, né, alguns irmãos compraram. Então o mais baratinho dá uns 15 reais, 14 reais, né? O mais caro é esse aqui, 35, capa dura, bem bonitinho, dá para você guardar aí, né? E a turma que gosta aí dos e-books, né, dá para poder pegar. Já chegou um tempo de valer 90 centavos, R$ 4,90, mas eu acredito que hoje deve estar uns R$ 8, mais ou menos R$ 9, esse livro aí para a turma que usa o Kindle ou gosta de pagar no e-book, baixa, né? A Amazon é quem tem esse material, então você procurar na internet. Então amanhã a gente inicia a leitura desse livro, são 26 capítulos. Nós temos, hoje é dia 12, nós temos mais ou menos aí 20 dias pela frente
né, até chegar ao final do mês de julho. Então o desafio daquele grandão mesmo, né, nesses próximos 20 dias, você ler um capítulo por dia. Pastor, mas são 26, eu sei, ler 2 no dia para poder chegar à conta, é só fazer a matemática, mas a gente vai fazer um incentivo, né, para a gente poder ler e até mesmo, se alguém precisar, a gente fazer os estudos. O livro O Peregrino é a experiência que John Bunyan aplica, né, depois de ter conhecido as Escrituras, ter se convertido, e durante 12 anos ele ficou preso, né, porque pregou o Evangelho. Então ele vai escrever esse livro, ele escreve um outro livro chamado A Peregrina, já fala agora do papel da igreja. O peregrino é o caminho do cristão, desde o momento que ele tem contato, né, com as Escrituras, ou a conversão, por isso o termo o peregrino, né? A gente canta sou forasteiro, é a mesma palavra, né? Peregrino lá. Então é essa turma aí, e ele vai caminhar até a chegada no céu, e aí você vai encontrar. É uma história, irmãos, de ficção. Então não é uma história, né, de um pregador que está explicando o texto bíblico, assim, porque Romano, não. É uma história onde, né, John Bunyan utiliza princípios, né, ele utiliza verdades bíblicas, comportamentos, atitudes bíblicas e desafios que você, lendo o texto, você vai encontrar, diz, não é assim mesmo. E a Bíblia, ela vai respaldar isso. Então tudo quanto ele vai trazer é respaldado no princípio bíblico de linha reformada. Então é um texto bem tranquilo. Então é um texto de ficção. Ele conta a história de um homem que tem um fardo pesado sobre as costas, e ele vai chegar até a cidade santa, as portas de entrada no céu. E aí ele vai narrando, né, o desânimo chegar, o inimigo chegar. Então cada situação é interessante, ele dá nomes, e você vai se identificar nessa caminhada. Então vai ser uma ajuda, né, para a sua caminhada. Então não é um texto bíblico, tá bom? Mas é um texto que nos ajuda a aprimorar no conhecimento e tomar decisões que glorificam o nome do Senhor Jesus, sabendo que nós vamos caminhar por isso, né? Aqueles que aceitarem o desafio, achar uma frase legal, publica lá. Então, a partir de amanhã, eu vou sempre fazer alguma publicação, um comentáriozinho sobre um capítulo. Então, amanhã tem a leitura e a abertura, e aí a gente manda lá, se quiser comentar no Facebook, marca a gente, se quiser, e a gente vai criar também uma oportunidade de bate-papo, né? A gente vai começar com os adolescentes, né? O Marcelo, mais a Aline, já pensaram algumas coisas lá, então a gente vai lançar um desafio, como a gente vai fazer algumas reuniões, os encontros. Mas eu conto, né, com você para uma boa leitura, né? Você está aí assim, se você tiver tempo, tem gente que não está tendo tempo não, né? Mas a gente vai poder fazer a leitura. Último, pastor, eu preciso de mais. Se você não tem, a gente tenta arrumar emprestado, né? Dá para fazer o pedido. A partir de hoje eu posso olhar o pacote e a gente fazer o pedido. Pode ser esse aqui, que é o mais tranquilo, ou se não o outro, que é o mais em conta. A gente dá uma olhadinha, são editoras diferentes, mas a gente pode dar uma olhadinha. 3 dias tem chegado, o livro tem sido rapidinho. Qualquer coisa a gente conversa com o Zezinho para ir lá buscar para a gente, ele já vem pelo correio. Aí rapidinho chega o livro, mas você vai lendo no digital. Quando chegar o físico, aí você marca ele todinho, né? Esse aqui, eu achei que eu ia ganhar de presente, mas ele disse, já está lendo, é do Ronaldo, o Ronaldo já leu, mas ele vai ter um desafio de fazer mais uma leitura, tá joia? A gente vai caminhando devagarzinho para a gente poder fazer nesses próximos 20 dias a leitura desse livro, tá joia? Que Deus nos abençoe e a gente vai aproveitar. E ele tem áudio também, né? Alguém encontra dificuldade, ele tem o áudio, né? Que dá para você ouvir a leitura boa. Eu ouvi o áudio todinho, bem assim, pausado, bem tranquilo, uma boa leitura, uma boa dicção. Então dá para você gravar também através desse áudio, tá joia? Vamos lá então, irmãos. Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler os 4 primeiros versos, depois a gente vai dando continuidade. Vamos ficar em pé, irmãos? Convido aqui os irmãos. Vamos juntos? Leiamos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Os irmãos podem assentar-se. Irmão, semana passada eu gastei um tempo aqui, sobre o portanto, para explicar o capítulo de número 2. Então, quem lê Colossenses, ele tem que ler sempre com uma ótica, tá? Quem tem Jesus tem tudo. Essa é a regra. Então, ele combate aqui as ideias de que você precisa de Jesus mais alguma coisa. E essa é uma grande discussão, né? Por exemplo, nós temos os solas, que a gente chama os solas da reforma. Então a gente utiliza o termo sola para declarar que somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus devemos dar glórias. Então Colossenses, ele está trabalhando justamente isso. Então, por exemplo, existia um grupo lá que estava dizendo o seguinte: você precisa criar rituais de santidade para ser santo. E aí então as regras foram trabalhadas. Não estou falando do judaísmo, estou falando do ascetismo, ou seja, pessoas que acham que vão ser melhores se elas criarem regras. E é muito comum a igreja sofrer isso. Pessoas acharem que a santidade está no comportamento, mas elas se esquecem que a santidade está em Cristo. Ou seja, pessoas que têm comportamento adequado não quer dizer que elas acreditam em Cristo Jesus. Então, pessoas que acreditam em Cristo Jesus devem lutar pelo comportamento adequado. E nós achamos que a santidade é conquistada pelo que fazemos. Não, santidade só é conquistada pelo fato de Cristo Jesus ter morrido na cruz por nós. E isso é que nos faz santos. Agora, o processo de santificação é outro. Então eles estavam dizendo, olha, para que você alcance Deus, para que você alcance a salvação, você tem que ser uma pessoa correta. Irmãos, tente imaginar você dizer para os cristãos que para ele alcançar as coisas do céu, ele precisa ser uma pessoa correta. Se é esse o termo, nós nunca alcançaremos quem? Deus. Nós não somos as pessoas corretas. Nós não somos as pessoas que não erram. Nós somos, e a fé cristã diz isso, nós necessitamos declarar que somos incompetentes, porque somos pecadores. Então nós não somos salvos pelo que fazemos. O ascetismo diz, então não toque nisso, não coma aquilo, não faça aquilo outro, e aí então você alcançará a santidade. Ou seja, e aí então você alcança Deus. Não, eles estavam tirando Jesus da história. Segundo, eles estavam voltando para as práticas antigas, dizendo o seguinte: não, nós temos que voltar às práticas dos judeus. Nós temos que voltar ao templo, nós temos que voltar às cerimônias, né? Isso chama-se os judaizantes. Irmãos, hoje você entra em muitas igrejas e as igrejas estão continuando com práticas judaizantes. É incrível. Cristo Jesus mandou a gente abandonar tudo isso. O apóstolo Paulo mandou a gente abandonar, e o que mais as pessoas estão fazendo é voltar a essas práticas. Elas estão trazendo para os seus templos os profetas, tocar chofar, as práticas do Antigo, as festas do Antigo Testamento, todas elas, irmãos, tinham um propósito na nação de Israel. Não é para os nossos dias. Todas as festas que tiveram um propósito eterno mantiveram-se: ceia e batismo, Páscoa, sem problema nenhum, e a circuncisão, propósitos eternos. Todas essas cerimônias que tinham propósitos eternos permaneceram, as outras já eram, né? E a gente se torna, num certo sentido, sionistas.
achando que o centro do mundo, você sempre vai ouvir isso, é Jerusalém. Tudo acontece ao redor de Jerusalém. Não, irmãos. Hoje o povo de Deus está espalhado por todo o território, por todos os territórios, em todos os continentes. O povo de Deus não tem mais limite geográfico, não tem mais templo, não existe terra santa, não existe isso. Existe templo, e a Bíblia diz que o templo somos nós. Existe a igreja, e a Bíblia diz que a igreja somos todos nós, não é você sozinho não, tá? É bonito dizer assim, eu sou igreja, irmão. Mas se você estiver dizendo eu sou igreja, dizendo que é independente dos outros, não existe isso. É no plural. Nós somos igreja, na mesma assim precisa estar reunido. O texto aqui fala de como é que essa igreja funcionava. E aí então Paulo está combatendo esse grupo. E aí ele diz o seguinte: já que vocês morreram, ele usa esse termo, vocês agora têm que ter uma nova vida. Vocês são trigo. Deus que semeou vocês nesse mundo. E ele fala assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde o Cristo vive assentado à direita de Deus. O que o apóstolo Paulo está colocando aqui? Que existe na nossa vida uma necessidade de busca, e automaticamente nós fazemos isso, né? Automaticamente nós buscamos alguma coisa. O Senhor Jesus, conversando com os discípulos, ele disse assim: olha, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. É a ideia. Então, se você procura bens nesse mundo, você vai encontrar. Só que os bens desse mundo são passageiros. E ele diz: busque as coisas lá do alto, né? Invista, coloque o seu coração lá no alto. E Paulo está repetindo isso, mas agora com uma afirmação muito mais contundente. Jesus diz: olha, Deus é o que deve ser buscado. Ele diz o que? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa, só que ele troca Deus por Jesus. Ele não fala busque Deus, busque quem? Jesus. Isso, irmãos, é a ideia clara de que o apóstolo Paulo não tinha problema com a Trindade. Muito pelo contrário, ele sabia claramente cada função das pessoas na Trindade. Cristo Jesus está falando para um contexto judaico, para aqueles que acreditavam que conquistar as coisas desse mundo seria a coisa mais interessante, porque eles estavam sendo humilhados pelo Império Romano. Eles não ajuntam tesouro aqui na terra, não. Ajunte lá onde a traça, nada ferrugem corrói. E agora ele disse: olhe para o alto. Por quê, irmãos? Porque onde Cristo Jesus está hoje? Essa pergunta é uma pergunta que dá um nó, e às vezes a gente fica até com dificuldade, né? Por exemplo, nós dizemos que o nosso mestre, que andou aqui nessa terra, hoje está sentado à direita de Deus Pai. Está lá do lado. Efésios fala sobre isso. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Por quê? Porque Cristo Jesus está sentado. Ou seja, irmãos, nós tivemos um Deus, ou temos um Deus na terra, mas também agora temos um homem no céu. Lembre disso. Nós temos um Deus na terra. Como é que Deus está na terra? Ele está em tudo quanto é lugar, né, irmão? Deus está em tudo quanto é lugar. Mas nós temos claramente especificado nas Escrituras que Deus habita aqui nessa terra. Como? O Espírito Santo. Isso mesmo. Ele habita onde? Em nós. O Espírito Santo habita, ou seja, temos um Deus na terra. Esse Deus todo-poderoso. Então eu não estou falando da figura do Deus Pai e nem da figura do Deus Filho. Agora, é esse que habita em nós, é Ele quem conduz a nossa vida. Mas quando é que aconteceu isso? Somente com a encarnação. Antes nós tínhamos sempre um Deus que governava e a visitação espiritual desse Deus por meio da terceira pessoa da Trindade.
Agora nós temos Ele caminhando aqui conosco, conduzindo a nossa vida, a nossa história. Então é a Ele que nós recorremos. É Ele quem nos ajuda, quem nos fortalece. Mas agora, irmãos, nós temos o que no céu? Um homem no céu. Essa é a beleza da fé cristã. Nós temos uma pessoa, um ser humano que habita no céu, que passou por todas as dificuldades, morreu, mas presta atenção, o texto foca que ressuscitou. E a ressurreição dele, irmãos, às vezes a gente para a pregação na Páscoa, na domingo de Páscoa. O que acontece no domingo de Páscoa? Aí todo mundo, Jesus ressuscitou, 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 ressuscitou. Nós esquecemos do último processo, que é chamado processo de exaltação. É a assunção de Cristo Jesus. É a ascensão da autoridade de Cristo Jesus. Porque, irmão, se Jesus tivesse ressuscitado e continuado aqui na terra, o que ele governaria? Mas ele foi levado para sentar onde? No trono à direita de Deus Pai. Então, esse homem ressuscitado aqui na terra teria sentido? Não. Por isso, então, existe um último processo. Nesse protocolo todo, agora Cristo Jesus é levado e é dado a Ele todo o poder e toda a autoridade. Quando Ele sobe aos céus, os discípulos o veem subindo e Ele desaparecendo lá entre as nuvens. Cristo Jesus assume toda a autoridade que lhe é dada no céu e na terra, para que Ele pudesse enviar o Espírito. Ou seja, se esse Cristo não tivesse subido, o seu Espírito não teria vindo e Ele não estaria sentado. É agora, irmãos, um processo de glorificação e exaltação. A ressurreição não glorifica Cristo. A ressurreição dá a Ele a autoridade sobre a morte, mas agora Ele é levado e é colocado à direita de Deus Pai, com todo o poder e autoridade. Por isso nós temos Ele lá. Por isso, então, o apóstolo Paulo fala assim: se você quer olhar para algum lugar, olhe para o alto. Ele não fala para o céu, tá, irmão? Olhar para o céu é diferente de pensar nas coisas lá do alto. Porque quando você olha para o céu, você pode ver nuvem, pode ver chuva, pode ver tempestade, pode ver a lua, pode ver estrelas, mas você não vai conseguir ver quem? A Isabela, nossa filha, quando foi viajar assim no avião, e a expectativa dela era: vai morrer Jesus. E depois ela viu um monte de nuvem, passou mais um tanto, né? E tem um amigo nosso, muito querido, falecido, tio Jacques, e ela descobriu que mesmo indo de avião, ou seja, não é simplesmente olhar para o céu. O que é olhar para o alto? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aqui é uma busca, irmãos, não é simplesmente vislumbrar as coisas, mas é um grande desejo, é uma busca que tem uma finalidade de encontrar. Então preste atenção, buscar é menos importante do que o objeto de busca. Buscar é menos importante do que o objeto de busca. Sabe por quê? O objeto de busca que é importante. Quem é que está lá em cima? Cristo Jesus, assentado à direita de Deus Pai, e Ele é que tem o pensamento que nós necessitamos pensar. Se Ele está resolvendo alguns problemas, quais são os pensamentos de Cristo? Como é que Cristo pensa? Ele dá a resposta nesse próprio texto, mas só que é difícil às vezes a gente acreditar nisso. Mas eu vou usar um segundo texto para fortalecer isso. O apóstolo Paulo disse assim: olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, quem é que enviou o Espírito a nós? Cristo Jesus. Com o Espírito, o que Jesus enviou até nós? Todos os dons.
sejam dons que a gente vai utilizar dentro da misericórdia e tudo mais, ou outros presentes, por exemplo, o fruto do Espírito. Então, irmãos, buscar as coisas lá do alto, presta atenção, é a mesma coisa que encher-se do Espírito. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Sabe por quê? Qual é o papel de Cristo Jesus? Cristo Jesus veio apresentar o Pai, para que o Pai pudesse ser glorificado e adorado. Qual é o papel do Espírito Santo? Apresentar Jesus. O Espírito Santo o tempo todo nos faz lembrar de quem é Jesus. Verso 16, capítulo 3. E agora preste atenção no terceiro item. Como eu busco as coisas lá do alto, como é que eu sou enchido do Espírito? O verso 16 responde. Vamos todos juntos? Leiamos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Irmãos, o que é buscar as coisas lá do alto? O que é ser cheio do Espírito Santo? Segundo o verso 16, é permitir que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Irmãos, qual é o resultado dessa busca? Então preste atenção, não são horas infindadas de oração, não é isso. Não são horas infinitas de culto, não é isso. Não são experiências marcantes de dons espirituais, não é. Isso faz parte da história. Mas, irmãos, a única coisa que nós conseguimos ver nesse texto, se eu quiser ser cheio do Espírito, pensar nas coisas lá do alto, é quando a palavra de Deus habita ricamente em mim. Então, irmãos, tudo isso não é uma expressão de olhar para o alto, é uma expressão de desejar a instrução do alto. Você não vai buscar mais as coisas da terra, você vai buscar o que? Lá no alto. Por que lá no alto? Porque lá está Cristo Jesus, o nosso maior desejo, o nosso maior tesouro. A gente até canta um hino aqui: guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Então eu olho para Ele. Então é em nome de Jesus, é por causa de Jesus. Agora, quais são os sentimentos de quem olha para Cristo Jesus? Está aqui, ó, verso de número 8, diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ele está tirando ira, indignação. Esse aqui é o lado negativo, né? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quem é que te criou? A gente sempre tem aqui, né, essa imagem, né, de quem ou com quem nós nos tornaremos. Nós vamos falar daqui a pouco. Verso 11: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ou seja, com quem nós devemos nos parecer? Com Cristo Jesus. Por isso a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós. Então, olhar para o alto, irmãos, talvez a melhor expressão é curvar a cabeça. Não é ver o que tem lá no céu,
não é analisar. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma expressão de dimensão. Cristo Jesus, se você olha para o alto, isso é uma questão de física e às vezes é só uma curiosidade. Quando você diz assim, Jesus está lá no alto, aí você, né, se você não é terraplanista, mas vamos lá, né, a turma aí tá. Você olha para o alto, Jesus está lá. E o japonês olha para onde? Ele olha em direção oposta e declara que quem está lá. Então há uma dimensão muito maior da presença das coisas de Deus, muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Então a expressão de buscar as coisas lá do alto, irmãos, não é aquela expressão primária que eu disse, você vai marcar e ter uma vida de oração todo dia, todo dia, todo dia, e isso então, não, ele diz assim, é a sua prática. Olha aqui, e ele fala mais, ele diz mais um pouco, ele diz no verso de número 12, ele diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O verso 17 encerra sobre isso, ele diz, e tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, irmãos, não existe um processo místico de buscar a Deus lá no alto. Não é para não estimular a oração. Não é disso que eu estou falando. A oração te fortalece na prática. É pela oração que você estabelece estratégias de como vai agir. Você sabe disso. Você sabe que alguma coisa não tem solução. E você ora a Deus e diz, Deus, eu sei que não tem solução, porque eu não consigo mudar aquela pessoa. E na oração você diz assim, mas eu posso mudar o meu modo de agir com aquela pessoa. E a oração te fortalece isso. Aí no final do dia você vai orar. Diz, oh Deus, hoje o dia foi difícil, aquela pessoa foi terrível. Como é que eu vou agir? 10 anos depois diz, Deus, aquela pessoa não muda, mas que o Senhor me dê força para vencer. E aí você vai tratar bem a pessoa, você não vai fazer mal a ela, porque você não consegue mudar. A oração, ela te faz conformar-se com os ensinamentos de Deus, tanto que as suas orações, ou as nossas orações, elas devem ser recheadas de informações sobre o que Deus já falou conosco por meio da sua palavra. Você não vai orar diferente do que está na palavra. Então não é um momento místico. Buscar as coisas lá do alto não é marcar uma celebração, marcar um encontro, práticas comuns que às vezes a gente tem, rodas de oração, ir ao monte, ir a um lugar mais misterioso. Não, buscar as coisas lá do alto. Vamos encontrar mais uma expressão que nos ajuda a tirar essa dúvida. Vai em Filipenses, capítulo de número 4. O que é buscar as coisas lá do alto? Verso de número 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí ele encerra, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a oração faz parte do comportamento. A oração faz parte
Então a oração não é a conexão que a gente estabelece, mas ela faz parte de todo esse processo de conformidade ou de conformação. Olha o verso de número 9 para você ver como é que o apóstolo Paulo é extremamente prático. Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, irmãos, buscar as coisas lá do alto, mais uma vez, não é uma contemplação etérea olhando para o céu. É melhor você curvar a cabeça e dizer assim, humildemente, como eu preciso das palavras de Cristo. Como é que o Senhor Jesus agiria? Preste bastante atenção. Pedro, ele diz assim, estejais pronto para explicar a fé que vocês têm. Aí ele diz, como é que você faz isso? Ele diz para você trazer ou santificar a Cristo no vosso pensamento, no vosso entendimento. Como é que faz isso, irmãos? Eu santifico a Cristo colocando em prática o que Ele ensinou. Não é ir para um momento de contemplação e dizer assim, vou santificar Cristo. Não, é trazer o ensinamento de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz assim, se você já morreu no pecado, porque você declara que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, então você é uma nova pessoa. Você agora precisa buscar não as coisas do velho homem. Quem é o velho homem, irmãos? O velho homem a gente sempre utiliza assim, era a minha vida antiga, né? Mas a quem o velho homem está associado? Ao primeiro Adão. Ao Adão lá atrás. Esse velho homem. Só que Cristo Jesus veio ao mundo sendo o novo homem. E agora nós experimentamos o que o novo homem nos trouxe, que é o novo Adão. Adão é isso. Adão é homem. E agora Cristo Jesus nos faz experimentar as coisas do novo homem. Por isso ele diz, jogue as coisas do velho homem fora e assuma as coisas do novo homem. E Gálatas vai chamar Jesus de o segundo Adão. E aí ele diz que as coisas do velho homem estão ligadas a essa terra. E as coisas do novo homem estão ligadas lá. Isso. As coisas desse mundo, e quando você busca as coisas desse mundo, você vai considerar isso, que quem é mais rico tem mais influência, você vai definir as pessoas por posição, por família, a questão hereditária, as discussões todas sobre raça. Ele está dizendo, acabou isso aqui, porque agora nós somos de Cristo. Nós éramos identificados nesse mundo, eu era identificado judeu, agora circuncisão, não circuncisão, não tem valor nenhum mais, porque agora eu estou em Cristo. E ele que era grego, acabou, não tem mais, a fé dele nem grega é, a fé é cristã, e nós percebemos isso, irmão, a igreja experimenta isso. Eu costumo dizer, embora de vez em quando as pessoas não gostam de ouvir isso não, a família eclesiástica, a família eclesial, ou a família da fé, irmãos, ela é mais importante do que a família de sangue. Não é não, pastor? É. Eu provo. O seu casamento é temporário. Até que a morte. Seus filhos são seus filhos, segundo a ótica da salvação, no âmbito terreno. Na eternidade não tem pai, não tem mãe, você tem história, lembrança, não tem filho, você não garante a salvação do seu filho, você não garante a salvação dos seus pais, você não garante a salvação da sua esposa. Essa família, Deus mandou nos cuidar dela moralmente, tratá-la com a maior dignidade.
preste atenção, tudo isso vai passar. A família da fé é muito mais importante do que a família de sangue. Mas preste atenção, a Bíblia diz que quem não cuida da família de sangue é pior do que incrédulo. Então a família de sangue deve ser cuidada de forma maravilhosa, e nós sabemos disso. Quem mandou foi Deus. E eu não posso, em detrimento da família da fé, menosprezar a família de sangue. Eu devo cumprir o que? As ordenanças bíblicas e divinas. Por isso aqui no capítulo 3 o apóstolo Paulo vai falar como deve o marido se comportar, porque ele é crente, não porque é ser humano. Como a mulher deve se comportar no casamento, porque ela é crente, não porque é ser humano. Como os filhos devem comportar e como os pais devem comportar. Não é porque são seres humanos, mas é porque são crentes. Como os servos e os patrões devem se comportar. Não é porque são da sociedade e são seres humanos, não. Porque agora vocês são de uma nova ordem. A família da fé vai ensinar vocês a viverem na família de sangue. E ele diz assim, mas se na família da fé vocês não conseguem viver legal, onde houve ressurreição nessa história? Por isso ele diz, portanto, se fostes ressuscitados, já que vocês ressuscitaram, olha o que diz, irmãos, do verso 1 até o verso 4, só para a gente lembrar. Portanto, já que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui. Pastor, mas família de sangue não é daqui na terra? Não, ele está dizendo que se você se comportar bem como membro da família da fé, você se comportará muito bem quanto à família de sangue. Ou seja, as coisas da terra não serão preocupação para você. Você vai tirar de letra e você saberá identificar claramente o que é do céu e o que é da terra. A prova, irmãos, de que nós somos pessoas que pensam nas coisas do céu é quando usamos bem as coisas que são aqui da terra. Seu dinheiro, seus dons, seu emprego, como você cuida da sua família. Você vai ver que você só conseguirá provar às pessoas que você é um bom cidadão do céu a partir do momento em que você provar às pessoas que você é um bom cidadão aqui na terra. Mas você não deve inverter. Você não deve tornar as coisas aqui da terra mais importantes do que as coisas lá do céu. Pastor, mas que hora que as pessoas vão saber que nós somos pessoas lá do céu? A Bíblia diz que não vai ser fácil, não. Por quê? Porque nós vivemos no meio de joio e trigo. Não dá. Você vai descobrir que vai ter trigo que vai se comportar como joio. E você vai descobrir que tem joio que vai se comportar como trigo. Mas não é. Aqui, irmãos, tem uma explicação. Verso 3 diz assim: porque morremos, e a vossa vida está o quê? Qual é a palavra? Guarda esse termo aí. Oculto é algo que não pode ser visto. A ideia é essa mesmo, oculto. Não é simplesmente guardado. Todo mundo sabe que está guardado. É um princípio. Mas aqui é oculto, presta atenção, hein? Oculta juntamente com quem? Em Cristo, com Cristo. Ou seja, nós estamos guardados onde? Em Jesus, escondidos em Jesus. Só que as pessoas conseguem perceber quem é Jesus? Elas não. Na verdade, irmãos, espiritualmente, nem enxergam e nem sabem dessa realidade. Por exemplo, quando você fala para as pessoas que você acredita em Jesus, e aí você diz, eu acredito que ele morreu, que ele ressuscitou, também ressuscitou. Tem prova disso? Primeira coisa.
Eu falei, ó, e eu vou mais ainda, tem uma loucura. Eu falei, o quê? Ele está sentado lá no céu à direita de Deus. Assim, acreditar que Jesus andou nesse mundo, ensinou um monte de filosofia, coisa boa, mas agora que ele ressuscitou, isso é história ali. Se você apertar muito, irmãos, ele reduz e diz nem acreditar que Jesus, somente pela fé. Agora, acreditar que nós estamos ocultos, guardados, ou seja, como é que eu posso entrar no céu? Eu não posso entrar no céu. Eu não posso pisar no céu. Porque o céu é um local onde a contaminação não vai. Mas quem é que foi? Jesus. Lembra da oração antiga? Né? Hoje não faz muito essa oração. Não sei porquê, mas no final das orações, ó Senhor, que o Senhor nos esconda atrás da cruz de Cristo. Então, irmãos, nós estamos guardados dentro de Jesus. A ideia é essa mesmo, guardados. Estamos guardados. Só que o seguinte, ninguém vai acreditar na nossa história, a não ser que Deus se manifeste a ele. Mas nós estamos lá. Você é crente, mas não espere que as pessoas vão elogiar você porque você é crente. Eu não estou nem aí. Elas querem que você tenha bom comportamento, não importa a sua fé. Né? Sem defesa nenhuma, perceba o que vai acontecer com o pastor Milton a partir de ontem. Acabou, vai ser destruído. O pastor Milton é o novo ministro da educação. Ele vai ser atacado. Não importa se ele é crente, mas vão aproveitar isso para poder destruir a reputação e essas coisas todas. E todas as vezes que você se referir ao mundo, dizer eu sou crente, as pessoas vão colocar a avaliação e o modo de avaliar você lá no alto. Lá no alto. Mas eles não estão importando se você é crente ou não. Eles querem saber se você tem um bom comportamento. Mas preste atenção, eles não querem saber se você é fiel a Deus. E preste atenção, quanto mais fiel a Deus você tentar ser, menos simpático você será às pessoas. Ou seja, com menor dificuldade, com maior dificuldade as pessoas aceitarão o seu comportamento. Quanto mais fiéis a Deus, preste atenção, irmãos, quanto maior fidelidade. Não é assim na própria igreja? Quando a gente procura, tenta trabalhar a santidade, fala com as pessoas, o que as pessoas dizem? Absurdo, olha o que vocês estão querendo. Lá fora é o mesmo, meu, mas preste atenção, o texto diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, onde? Em Deus. Então tem alguém cuidando de nós, alguém protegendo-nos, e a gente deve viver a vida. Pastor, assim, ninguém vai reconhecer que a gente é crente? Ele disse, não preocupe, esse não é o processo. O seu problema não é fidelidade para as pessoas. O seu problema é fidelidade com Deus. E olha, irmãos, o dia que você for fiel a Deus, você vai ser mal visto. Por exemplo, vamos pegar uma geração. Quando você pega filhos obedientes aos pais, seus amigos chamam ele de quê? De bobo. Pais que tratam bem, com dignidade os seus filhos, alguns vão dizer, bobo. Mulheres fiéis ao marido, são o quê? Bobas. Homens fiéis às suas esposas, são o quê? Bobos. Essa virtude não é elogiada. Não é. Até que a morte nos separe, minha família é importante. Não é o tema que a gente quer trabalhar. E quanto mais você for tentar ser fiel, por isso, irmãos, vai ser muito difícil alguém verdadeiramente cristão, ou alguém verdadeiramente cristão, servir em determinadas áreas, especificamente a área política. A dificuldade que vai encontrar. Mas preste atenção, verso de número 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, quem é a nossa vida? Cristo, por isso as coisas lá do alto.
Se manifestar, quando é que Cristo vai se manifestar, irmãos? No último dia. Tá? Não é aqui na minha boa ação, não. Não é isso que ele está falando, não. Como é que Cristo manifesta isso? Quando eu prego o Evangelho, quando eu amo. Não é desse modo. Você vai fazer todas essas coisas, não espere aplauso. As pessoas não se importam com o conteúdo da sua fé. Elas querem saber se vocês estão beneficiando ou não a elas. É isso. Quando alguém te pede para mentir para manter o emprego dela, aí você diz: não, eu não vou porque eu sou fiel a Deus. Você não é meu amigo, né? Você não é meu amigo. Aí ele diz: mas então quer dizer que eu tenho que ir contra a minha fé para ser seu amigo? É, ué. Você tem que ir contra todos os seus valores para eu gostar de você. E aí eu vou dizer para as pessoas: você é um bom crente. Sabe por quê? Porque quando eu precisei que você me socorresse mentindo, você me socorreu. O princípio vai ser isso. Quando é que Jesus se manifestará, irmãos? No último dia, no dia do juízo. Olha aqui. Então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, irmãos, é para arrancar o joio? É para arrancar o trigo antes? Não. É para trigo e joio nesse mundo. E quando as pessoas olharem, elas terão muita dificuldade de saber se nós somos de Jesus ou não. Porque elas vão encontrar dificuldade. Mas chegará um dia em que Jesus vai assim: você é trigo. Só nesse dia, irmãos, onde nós receberemos a coroa da vida, é que a gente vai dizer assim: mas presta atenção, não é o mundo que vai nos reconhecer, é Cristo Jesus que vai nos apresentar. É Ele que vai fazer isso. Então não espere gratificação agora. Pastor, mas eu trato tão bem minha família, eles me tratam tão mal. Você está esperando elogio? Já ganhou. Eu fiz tanto e tanto, tanto, e ninguém reconhece. Beleza, já ganhou o seu reconhecimento. Fiz tanto por essa igreja e ninguém reconheceu meus feitos. Parabéns, já ganhou. Hein? Seu orgulho, seu ego. É só Jesus, irmão. Só Jesus que vai reconhecer isso. Aí então, nesse dia, nós seremos apresentados. Lembra lá no dia? Vem para cá, direito. O Senhor Jesus não é o quanto você me conhece, mas é se eu te conheço. E aí ele mostra aqui todo o quadro de como é que deve ser o nosso comportamento. E eu encerro lendo aqui alguns versículos de Colossenses capítulo 3. Diz assim: fazei, pois, capítulo 3, verso 5. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem e com ele os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, buscar as coisas lá do alto é a mesma coisa de que ser cheio do Espírito, é a mesma coisa de que estar rico da palavra de Deus. Ou seja, é viver as coisas que Deus quer que nós vivamos. Fazendo o quê? Tirando roupa velha e vestindo roupa nova.
abandonando o velho homem e assumindo o novo homem, segundo o apóstolo Paulo, enchendo os nossos pensamentos de coisas boas, puras, né? Onde é que eu encontro? Então, irmãos, hoje, pastor, como é que eu olho para o alto hoje? Medite na palavra de Deus, estude e pratique o que ela determina. E a oração, uma ferramenta de apoio. E o jejum, outra ferramenta de apoio. E não fazer isso, não fazer aquilo, outra ferramenta de apoio. Nós necessitamos da palavra. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Amém? Pastor Paulo, você pode dar uma chegadinha aqui na frente e orar conosco? Mas aqui à frente assim dá para a gente poder pegar aqui o microfone. Vamos ficar em pé, irmãos? Os irmãos aí de casa, nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento tão especial que nós passamos aqui na escola dominical. À noite, 19 horas, você vem preparadinho, né? E prepara aí também para você participar conosco. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por tua maravilhosa salvação para conosco, Senhor. Amém, Senhor. Nós exaltamos, bendizemos o teu santo nome, porque não somos nós que perseveramos, mas é o Senhor que persevera e nos preserva, Senhor, para a salvação, e isso em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Sim. Nós possamos aprender a cada dia, olhar para o alto, Sim. onde o Senhor está, onde o Senhor vive, Sim. e que nós possamos viver também, Senhor, da forma que o Senhor determina para nós. Amém, Senhor. Nós oramos agradecidos, pedimos as tuas bênçãos sobre a vida da igreja, Sim. no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado, reverendo Paulo. Irmãos, que Deus abençoe nossas vidas. Um abraço, que a gente aproveite o domingo, e aqueles que estão inscritos à noite possam voltar. Os irmãos de casa, que Deus abençoe a vida de vocês.